Olha, a região sul ainda continua enfrentando aí baixas temperaturas, né, com riscos de geada, ocorreram até temperaturas negativas, né, na cidade de Soledade, com menos 2,4 graus, e Estael Cias, por lá o frio continua, não deu trégua, não deu alívio para os produtores rurais, né, o que preocupa bastante para quem trabalha ali na produção, por exemplo, os produtores de milho, né. O frio continua por lá, Estael? A gente tem aqui imagem de satélite na tela aí para quem está nos acompanhando. Então, na imagem de satélite, a gente vê que tem algumas nuvens aqui no norte do estado, norte do Rio Grande do Sul, mas em grande parte das áreas realmente ainda segue o domínio desse ar seco, e por isso o começo da manhã teve essa temperatura baixa, negativa em vários pontos ainda do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no sul do Paraná. A geada esteve presente em algumas regiões, hoje já menos intensa com relação a dias anteriores, mas ainda fica esse padrão realmente de tempo firme, por consequência daquela massa de ar polar intensa que chegou por aqui mais no início da semana. Então, Andréia, nós temos um cenário de repetição deste quadro. Olhando aqui o campo de chuva, a gente não vê uma condição de chuva tão cedo. E hoje à tarde a temperatura sobe, mas é devagar, viu? Não passa muito dos 18, 20 graus em praticamente todo o sul do Brasil. Um padrão de Então temperatura continua realmente frio, bem né, que é até ameno. característico dessa região nessa época do ano, né, mas tem um ponto final, esse frio permanece, Estael? Nós teremos agora uma sequência de massas de ar frio chegando ao sul do Brasil. Então, nós teremos aí uma ligeira enfraquecimento do frio, eu diria assim, agora na quinta e sexta-feira, com menores condições de geada, mas nós teremos um reforço ali do ar frio na sexta, volta a reforçar as baixas temperaturas com alguma condição de geada, e na semana que vem tem uma massa de ar polar mais potente, e aí poderemos ter aí o prolongamento, portanto, desses dias gelados, desses dias de baixas temperaturas aqui no sul do Brasil. Então, pelo menos agora nesse mês de maio, a gente vê um cenário muito favorável a baixas temperaturas, e a geada, que é um risco para o produtor, ela pode vir a ocorrer aí de forma mais ampla no início da semana que vem. Então, é algo que o produtor de milho, especialmente de fato, no Paraná, interior do Rio Grande do Sul, algumas áreas do Rio Grande do Sul já preparando a terra aí para o trigo, então ficarem atentas a esses informes, a essas atualizações. A geada é um fenômeno que a gente consegue detalhar mais no curto prazo, mas hoje a gente já pode falar dessa tendência, dessa expectativa para a semana que vem, da geada voltar a ocorrer de forma mais expressiva entre os dias 19 e 20 de maio. Olha, Andréia. alerta é bastante importante, então, para os produtores aí da região sul do país, né? Então, a geada vai ganhando forma, vai ganhando força aí ao longo dos dias, né? A Estael até preparou ali um mapa, né, Estael, que você abriu o mapa para trazer alguns destaques para a gente, né? Para a gente dar uma olhadinha mais ampla nesse cenário da região. Vamos dar uma olhadinha, Estael, para você explicar para a gente essas condições aí, né? Você falou um pouquinho da massa de ar frio. Até quando fica essa massa? A gente consegue ter essa previsão? Eu vou trazer aqui o mapa de chuva diária para mostrar justamente a atuação dessa massa aqui também, ela impede a chuva. Então, na medida em que a gente tem esse frio mais seco, a gente vê que para hoje não há nenhuma, aqui é mapa de chuva diária do multimodelo. A previsão aqui para a quinta-feira ainda sem condições para chuva no sul do Brasil. Na sexta-feira começa a aparecer alguma chuva ali na divisa do Paraná com São Paulo. Então, essas áreas mais do norte do Paraná e algumas regiões, inclusive, com expectativa de chuva forte, e aí a gente consegue dar um zoom no mapa e identificar aqui áreas de 35, 40 milímetros nessa região aqui, por exemplo, a gente vai ter que usar o recurso do óculos, de Jaguar, Ávia, também Telêmaco, Borba, Itararé, já no sul de São Paulo, Castro, região da Grande Curitiba, Paranaguá. Então, a chuva ela começa no Paraná, também chegando a Maringá e Londrina, mas com baixos volumes, os volumes maiores nessa direção. No sábado, a gente agora atualiza aqui a previsão para o sábado, a gente vê que segue nessas áreas da metade norte do Paraná a condição para chuva. Vou reduzir aqui o zoom para a gente ver que essa chuva ela fica mais restrita, de fato, ao Paraná. E no domingo, a chuva pode se espalhar mais.
E um dado importante, a chuva ganha força no domingo, leva volumes maiores aqui para Cascavel, Campo Mourão, a região aqui um pouco mais ao sul, a gente vê 35, 40 milímetros, é uma chuva bem expressiva, considerando que é uma previsão para 24 horas. Então, a gente consegue dar um zoom e ver que Guarapuava, Pitanga, Laranjeiras do Sul com 40 a 50 milímetros, Guarapuava com 25 a 30 milímetros, Quedas do Iguaçu com 35 a 40, aqui na direção de Toledo, uma importante região produtora também, Assis Chateaubriand, Palotina, do Paraná, também com 50 a 60 milímetros, e é uma região que, de fato, nos últimos anos tem registrado aí uma escassez de chuva bem severa, que tem castigado a agricultura nessas áreas. Então, a notícia com relação à chuva, André, é que nós teremos no Paraná vários dias seguidos de chuva, É isso que eu ia começando até na te perguntar sexta-feira. mesmo, viu, Stael? Se tem, a gente já consegue prever a quantidade de chuva que vai ter aí no Paraná, né? Você trouxe esse destaque aí da chuva, né? Então, até com um volume bastante expressivo, a gente já consegue falar para o produtor rural ali do Paraná, se tem uma quantidade de chuva, a gente, até você alertou que é uma previsão aí para as 24 horas, mas a gente consegue fazer essa previsão, trazer esse dado? Aqui a previsão é uma soma, esse aqui é a chuva da semana, a chuva acumulada da semana. Então, é uma soma de 5 dias, e nessa soma de 5 dias, a gente vê que realmente tem áreas que podem ter aí acumulados na faixa de 50 a 100 milímetros, que seria entre Campo Mourão, Cascavel, esses municípios aqui mais Guarapuava, Laranjeiras. Então, nessas regiões onde nós teremos essa sequência de vários dias com condições de chuva, o solo até fica encharcado, tem bastante umidade, então, nesse período, que marca aí praticamente de sexta até o dia 19, 20 de maio. Então, vai chover sexta, sábado, domingo, segunda e talvez ainda terça-feira. Então, são praticamente 4 a 5 dias de chuva consecutivos sobre as áreas produtoras do Paraná. Parte dessa chuva alcança também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas muito provavelmente ali mais no domingo e na segunda-feira, que a chuva alcança o norte gaúcho, porque o Rio Grande do Sul, em geral, terá um período daqui para frente de pouca chuva, justamente pela essa sequência de massas de ar frio que devemos ter alcançando aqui o Uruguai, Argentina e também o Rio Grande do Sul. Então, resumindo assim para concluir, quando a gente olha para o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há duas condições, basicamente. O Rio Grande do Sul com escassez de chuva e o Paraná, talvez até com excesso de umidade e chuva, com essa sequência mais longa de dias de instabilidade, Andréia. Entendi. A gente consegue também, eu sei que você já citou alguns municípios aí, né, pelo mapa, a gente viu de forma bem detalhada. Eu queria até agradecer a Estael Cias aqui de compartilhar conhecimento com a gente, né, produtor rural, que é bastante importante quando a gente vai tomar decisões, fazer o planejamento no campo. Mas a gente consegue, por exemplo, a gente tem alguns municípios que chamam bastante atenção. Você já falou do Paraná, mas a gente consegue ver o município de Ponta Grossa, Estael? Vamos ver aqui o que a gente consegue enxergar para Ponta Grossa. A gente vai fazer uma previsão aqui mais detalhada. Vamos olhar, por exemplo, janela de pulverização, que é uma informação importante, tendo em vista aí justamente essas condições de excesso de chuva, né? Onde é que esse excesso de chuva ele pode atrapalhar. Então, a gente olha aqui, é bastante informação na tela aqui para o produtor acompanhar, mas a gente vai explicando cada informação. Então, São aqui a informações janela de pulverização. importantes, né, Estel? São bastante informação, mas é informação importante para o produtor. A gente sabe, né, que o clima influencia bastante aí na produção. A gente tem regiões em época de safra, com alguns cultivos aí, então é bastante importante o produtor ficar conectado nessas informações aí. É bastante, mas são importantes. Exatamente. E aqui na escala, de uma forma bem direta e simples, de fácil entendimento, nós temos aqui, em verde, uma condição favorável à pulverização, e em vermelho, desfavorável. Então, como tem esse período de chuva que eu mencionei, desde sexta-feira até a terça, a condição de chuva realmente é desfavorável, porque se a gente tiver muita instabilidade, muita chuva, o produto que for aplicado, a aplicação que for feita, a chuva leva. Então, realmente não há uma condição
favorável por aqui. Então, se é necessário, claro que cada um sabe da fase exatamente que a sua lavoura está passando, às vezes são diferentes fases dentro de uma mesma lavoura. Então, a gente está olhando aqui para o município de Ponta Grossa. Então, esse período de umidade de chuva vai ser desfavorável. A gente consegue olhar também nesse outro gráfico aqui as condições do vento, da oscilação das rajadas de vento, a gente consegue ver também a precipitação nesse período para o município de Ponta Grossa. Então, aqui realmente a gente consegue ver muito claramente essa frequência nessas barrinhas em azul em que a chuva irá ocorrer no município. Conseguimos olhar também chuva e evapotranspiração, que é um outro gráfico também bem completo de informações e que a gente vê dia a dia aqui, ó, quando chove, em que período, se vai ser da meia-noite ao meio-dia, do meio-dia à meia-noite, a probabilidade, a intensidade, o volume. Então, eu vou começar aqui pela quinta-feira, em Ponta Grossa, pela sexta-feira, corrigindo, o dia que começa a chuva, tem previsão de 10 milímetros. Olha, os sábados, menos 7 milímetros. O domingo, 37 milímetros. Então, domingo é um dia que tem chuva mais forte e bem distribuído, olha, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde. E a gente vê aqui, nesse spot aqui, que como se fosse um alvo, no ponto central ali está Ponta Grossa e se tem chuva nos arredores. A gente vê que a chuva é bem parelha, então imaginando a lavoura do produtor em Ponta Grossa, ele tem uma chuva, uma condição de chuva para o domingo, com um volume bem expressivo, quase 40 milímetros. Claro que os modelos não são exatos, né? Não vai chover exatamente 37, ao redor disso, e bem distribuída ao longo do dia. Então, esses dados, esses gráficos são bem detalhados, a gente viu lá a previsão de pulverização, o índice favorável e desfavorável, e agora a gente está vendo a chuva. A segunda-feira ainda com bastante chuva também lá em Ponta Grossa. Então, aquilo que a gente vinha falando, né, Andréia? O Paraná será uma região que agora entra numa fase de bastante umidade e chuva também. Agora, Estel, a gente vai continuar essa viagem por outras regiões aí do país. Vamos então